já foi anunciado o fim do estado de emergência e consequente reabertura da economia. Como sabemos, a pandemia ainda não terminou, o que significa que a reabertura dos estabelecimentos terá de ser contrabalançado com a salvaguarda da saúde. Isto tem levantado várias questões, nomeadamente quanto a medidas que as próprias empresas possam tomar para salvaguardar a saúde da comunidade e dos seus trabalhadores, eventualmente até dos seus clientes. E assim sendo, nas últimas semanas tem-se falado sobre a possibilidade das empresas tomarem atitudes como medir a temperatura dos trabalhadores à entrada do serviço. Isto tem criado muita polémica e acho que será conveniente esclarecer esta matéria. Ainda que possa não ser totalmente líquida, a verdade é que não subsistem grandes dúvidas que neste momento não existem condições legais para que essa prática tenha lugar. Ou seja, não será admissível à data de hoje, não significa que isto não mude nos próximos tempos, mas à data de hoje não é admissível que a entidade empregadora tire a temperatura aos seus trabalhadores, muito menos a clientes, como já se ouviu falar que algumas empresas quereriam fazer. Ora bem, a proteção de dados é fundamental. Há uns anos ouvimos falar muito sobre a proteção de dados, muito por força do RGPD, do Regulamento Geral de Proteção de Dados, que teve origem na União Europeia e que tem aplicabilidade direta no nosso ordenamento jurídico. O valor das coimas e o facto de ser expectável que a entidade de controlo, de fiscalização e controlo passasse a ter uma atitude mais proativa, fez com que as pessoas e as empresas tivessem uma consciencialização maior da preocupação que a proteção de dados deve ter. Contudo, as regras relativas à proteção de dados não iniciaram com o RGPD, já vêm desde há muito tempo, desde 95 e antes disso, na nossa própria Constituição, no texto originário de 76, referia exatamente a questão já da necessidade de se protegerem os dados. A verdade é que com o RGPD veio a necessidade de implementar um conjunto de práticas que estavam ausentes da gestão das empresas e algumas dessas empresas fizeram-no. Houve algumas implementações, continuamos a fazer implementações à data de hoje e é importante que essas implementações venham a ser feitas e que se cumpram as regras relativas ao tratamento dos dados, não só dos trabalhadores, mas também de clientes e outros dados pessoais com que a empresa lide. No âmbito destas regras, destas obrigações de tratamento, há um conjunto de situações que têm que ser salvaguardadas. Ora bem, não tenho aqui disponibilidade para falar sobre as regras que existem para o tratamento de dados, mas fica uma nota para dizer que, tratando-se de dados de saúde, são considerados dados sensíveis e fará com que seja particularmente exigente o seu tratamento. Ou seja, o tratamento de dados já obriga a um conjunto de obrigações, se forem dados sensíveis ainda mais. Ou seja, quando nos propomos aqui a recolher dados relativos à saúde do trabalhador, nomeadamente a sua temperatura corporal, estamos sem dúvida a falar de dados sensíveis. Ora bem, tem-me questionado sobre a circunstância de não haver registro, só haver medição da
temperatura. Isto já consubstancia o tratamento de dados pessoais. Se for o empregador a fazê-lo, então isso não é admissível. Isto poderia aqui ter algumas dúvidas. A verdade é que podemos sustentar esta posição neste momento em 3 momentos. Por um lado, o regime que regula a higiene e a segurança no trabalho estabelece que a competência para a vigilância na saúde compete não ao empregador, é da responsabilidade, compete ao empregador assegurar, mas a responsabilidade é do médico do trabalho, ou seja, tem que ser salvaguardado pelo médico do trabalho. Por outro lado, a DGS, a Direção-Geral de Saúde, já emitiu uma orientação onde fala da questão de retirar a temperatura, a medir a temperatura dos trabalhadores e fala aí exclusivamente na automedição, ou seja, em que é o próprio trabalhador a fazer a medição e não o empregador. E, por outro lado, a semana passada, a CNPD, Comissão Nacional de Proteção de Dados, veio-se pronunciar no sentido da inadmissibilidade desta prática dos empregadores medirem a temperatura aos seus trabalhadores. O que é que isto significa? Esta prática não é admissível, sendo que para se conseguir fazer este controlo, terá de haver um procedimento que respeite todas as regras da proteção de dados, que envolva necessariamente também o médico do trabalho. Dito isto, até que haja normas em contrário, ou se cumpre este procedimento que tem que ser bem documentado e e salvaguardado, que cumpre todas as normas de legalidade, e repito, envolvendo o médico do trabalho, ou até haver legislação ou alguma norma em contrário, os empregadores não deverão proceder à medição da temperatura dos seus trabalhadores. E espero que isto possa ser útil. Para qualquer outra questão, estarei, como sempre, ao dispor.